Olá, meus estimados alunos. Nós não tivemos o nosso último encontro aí na sexta-feira passada. Ocorreu um imprevisto e agora eu estou vindo aqui, nesse dia de hoje, preparar uma aula para os senhores, de maneira que a gente não perca o nosso conteúdo. E eu acredito que nós vamos conseguir bater toda a matéria agora do período entre guerras, fechar, para que a gente entre nessa semana já na Segunda Guerra Mundial. E com isso, a gente feche os nossos assuntos e possamos ter uma semana de revisão antes da AE. Então, de maneira que essas 2 semanas sejam Segunda Guerra Mundial e nós tenhamos aí em seguida uma semana de revisão para a AE, tá certo? Não estou tendo os senhores aqui virtualmente, mas, enfim, esse vídeo eu vou disponibilizar no Pipa, também vou disponibilizar no YouTube. Os alunos que tiverem dúvidas podem colocar comentários no YouTube. À medida que eu for assistindo esses comentários, que eu for observando esses comentários, eu vou respondendo. Enfim, de maneira que eu possa estar aí tirando as dúvidas dos senhores e conversando com os senhores de uma forma mais próxima, tá certo? Bem, na nossa última aula sobre o período entre guerras, nós vimos como Hitler chegou ao poder. Tudo bem? Nós descobrimos, nós vimos que Hitler deu um golpe e caracterizamos esse golpe por ser uma medida que ele tomou contrária à regra vigente. Então, ele era primeiro-ministro, foi eleito primeiro-ministro, nomeado primeiro-ministro porque o Partido Nacional Socialista, que era o partido nazista, esse partido ele estava com a maioria das cadeiras no parlamento alemão e ele se recusou a fazer as negociações que são normais da política. Negociação não significa corrupção, mas ele se recusou a estabelecer diálogo com os outros partidos políticos. Isso daí tinha um motivo. O motivo era trancar a pauta, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, de pegar e de impedir que outros assuntos sejam tratados até que o assunto do seu interesse seja tratado. Então, nós temos, por exemplo, numa turma de aula de 50 alunos, 26 pensam de uma forma e 3 grupos de 8 pensam de outra forma. Aquele grupo de 26, se ele quiser, ele vai pegar e ele vai conseguir impor a sua vontade sobre os outros 24. E mesmo que os 24 se unam, ainda serão menores do que os 26. Enfim, isso daí foi o que aconteceu na Alemanha e forçando Paul von Hindenburg a nomear Hitler seu primeiro-ministro. Só que o presidente da Alemanha morreu. Ele veio a falecer. E por ele ter falecido, Hitler, em vez de cumprir o que era esperado de uma democracia com as novas eleições, o que ele fez? Ele se proclamou primeiro-ministro. Então, quando ele faz isso, ele dá um golpe. Aí é aquele negócio que eu comentei com os senhores. Hitler subiu na escada da democracia, chegando lá, ele quebrou a escada e disse: agora ninguém mais sobe. Foi isso daí que aconteceu. Depois disso, começou uma perseguição aos judeus. Então, e também a implementação das ideias nazistas estabelecidas por Hitler. Foi aí que você começa a ver a construção dos campos de concentração e a criação de um Estado policial para eliminar os comunistas, os democratas e os sindicatos independentes. Para isso, foram concedidos amplos poderes a uma polícia secreta de Hitler, chamada Gestapo. Vocês já devem ter ouvido esse nome em algum filme. E o nazismo seguia a receita do fascismo italiano. Nada fora do Estado e nada contra o Estado. Essa ideia de Estado forte em regimes totalitários, autoritários,
essa ideia de Estado forte, isso daí é o que mantém essas tiranias no poder. Porque com o Estado forte, todo um Estado com muita gente que seja trabalhador a favor daquele modo de pensar, um Estado aparelhado, vai conseguir fiscalizar o povo e impedir o povo de ter a sua forma de pensar discordante da forma dominante. Tudo bem? Então, era assim que o nazismo se encaminhava. E nesse caminho que ele percorreu, ele tinha um inimigo claro, que eram os judeus na Alemanha interna. Vocês se lembram do mito da punhalada nas costas, que nós conversamos nas aulas anteriores, e também se lembram das matérias que nós vimos no período, no final da Primeira Guerra Mundial. Os judeus e mais alguns oficiais alemães e outros dissidentes contrários à Primeira Guerra Mundial, ao assinarem a rendição alemã, divulgou-se esse mito de que judeus, integrantes da oficialidade alemã, profissionais liberais, enfim, um grupo de pessoas tinha traído os ideais da Alemanha. O que nós vimos, raciocinamos, estudamos, percebemos que o que houve, na verdade, o esgotamento da capacidade alemã de levar a guerra adiante. Vocês se lembram disso daí? A Alemanha perdeu as suas reservas de petróleo, não conseguiu, enfim, nós já estudamos sobre isso. Vocês já são doutores nisso daí, e nós vimos que, quando isso aconteceu, começou-se a divulgar um fake news, um mito. Vamos encontrar alguém em quem pôr a culpa. Internamente, a Alemanha colocou a culpa nos judeus. Tudo bem? Nada bem. Porém, em 1933, sendo assim, em 1933, começaram as primeiras manifestações abertas contra os judeus. Antes era tudo no campo das ideias, mas agora começamos a ir para o campo das ações. Isso aí é muito, muito delicado. Isso aí a gente tem que estar atento. Hoje, o que acontece hoje só com os judeus, hoje, como é que acontece? O que aconteceu com os judeus antigamente acontece hoje em dia? Enfim, em 1933, os judeus foram proibidos de exercer profissões liberais, como médico, advogado, professor, engenheiro. Então, em pouco tempo, seriam impedidos de entrar em universidades alemãs. Os professores e cientistas judeus foram demitidos de seus empregos. Vale lembrar que Einstein era um cientista judeu alemão. Confere? Muito bem. E Einstein também saiu e fugiu da Alemanha. Muito bem, continuando aqui. Os professores e cientistas judeus foram demitidos de seus empregos. Nenhum judeu seria admitido no serviço público. Foram proibidos de frequentar restaurantes, cinemas e teatros. Aí nós tivemos, em 1935, as leis de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade alemã, e nessa cidade é que foram consolidadas essas leis que colocaram em prática a segregação alemã, a segregação alemã aos judeus. No nosso livro, esse slide aqui está no nosso livro, e no nosso livro nós encontramos as leis de Nuremberg, como vocês estão enxergando aí. Observem aí. Vocês podem ler no livro, e é muito interessante conhecer isso daí. São proibidos casamentos entre judeus e cidadãos de sangue alemão, ou aparentados. Casamentos celebrados a despeito dessa proibição são nulos e de nenhum efeito, mesmo que tenham sido contraídos no estrangeiro, para iludir a aplicação desta lei. Então, imagine isso aqui hoje em dia. Não, você não pode se casar com fulano de tal. Isso daí tá... Hoje em dia, claramente, isso daí não deve ser aplicado. Mas existem outras formas de segregação. Você vai observando também as outras coisas, como, por exemplo, as relações extramatrimoniais entre judeus e cidadãos
de sangue alemão ou aparentados são proibidas. Os judeus não serão autorizados a ter em casa mulheres com menos de 45 anos de idade de sangue alemão ou aparentado. Rapaz, então se o camarada casou, pelo que está escrito aqui, casou, a sua esposa possui 34 anos, é uma alemã, ou se a alemã casou e o seu esposo também é menor de 45, e ela é menor de 45 anos, poxa, esse casamento está sendo dissolvido. Isso daí é muito sério. Imagine isso aí hoje em dia. É o que está escrito aqui. Isso daqui são leis que vão contra as liberdades individuais. Era isso que o Partido dos Trabalhadores Alemães, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, estava implementando na Alemanha. E aí, eu não gosto de desalinhar esse pensamento e dizer que esse pensamento é da atual direita ou da atual esquerda. Enfim, isso não importa. É um pensamento que você tem que estar atento a quem usa ele, seja quem quer que for. Esse pensamento é um pensamento que vai tirar a sua liberdade. Deixo aí para vocês lerem aí no nosso livro. E entramos no período entre guerras na Itália. Falamos da Alemanha e entraremos agora na Itália e concluiremos com os Estados Unidos. E na Itália, professor? Pois bem, você enxergou um pouquinho a Alemanha. Agora vamos enxergar a Itália. A Itália é aquela botazinha lá na Europa. E lá na Itália, nós tínhamos, do mesmo molde que acontecia na Alemanha, o surgimento de um regime autoritário. Nós já estudamos ali na Alemanha o que o nazismo se difere do fascismo. O nazismo tinha ingredientes a mais do que o fascismo, como o antissemitismo, que vocês já estudaram nessa mesma transparência. Se vocês voltarem alguns slides, vocês vão encontrar essas diferenças novamente. Em 1919, a Itália estava mergulhada em uma crise econômica e governada pelo rei Vítor Emanuel III. A Itália sofria porque ela não tinha um processo de unificação ainda completado. Ainda existiam regiões na Itália onde se falava um dialeto que não era a língua italiana. A população a língua italiana não era plenamente usada em todo o país, diferente do nosso Brasil. A nossa língua, o português, a brasileira, que nós não falamos o português de Portugal, a nossa língua, ela nos caracteriza. Quando vocês estudarem futuramente, não neste ano, a formação do continente americano, vocês vão ver os grandes reinos que existiam aqui na América, que se estendiam lá desde o México com o Texas, que o Texas foi trazido para os Estados Unidos a posteriori, até a América do Sul. Os grandes reinos espanhóis e o reino brasileiro. Isso daí, essa língua, essa unidade de língua, ela foi fundamental no nosso processo de identificação como nação. Tudo bem? Além disso, desse problema da língua, dentro de Roma, o Papa se recusava a aceitar a autoridade do rei. Isso dividia a população. Então você tinha o Papa que dizia, não, aqui quem manda sou eu. E o rei que dizia, não, a Itália é uma toda, quem manda nela sou eu. A fé católica e a autoridade do rei. Então, outra divisão interna, situação política da Itália. Comecem a perceber. A Itália tinha uma divisão política interna, isso daí é política, tinha uma divisão social, a questão da língua, social, cultural, e além disso, tinha um quadro de insatisfação social e política também. Porque com o final da Primeira Guerra, a Itália, o que a Itália queria? A Itália ela trocou de lado, vocês se lembram disso, teve o Tratado de Londres, ou o Pacto de Londres, em 1915, e a Itália trocou de lado.
a Itália ela partiu para o lado da Entente. E com isso ela pretendia ser recompensada por abandonar o lado da Tríplice Aliança, dos aliados, e partir para lutar na Entente. O Tratado de Londres, ele foi o documento assinado em 26 de abril de 1915, através do qual a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Entente. O tratado foi secreto e os países que assinaram, signatário significa assinado, foram Grã-Bretanha, França e o Império Russo. Tudo bem? Sobre o acordo da Itália, de Londres, a Itália receberia as áreas habitadas por italianos na Áustria-Hungria, que era o quê? Pan-germanismo, Alemanha. Grande parte da costa da Dalmácia e o resto de território dos Balcãs do Império Austro-Húngaro. Ele seria dividido em 3 estados independentes, Sérvia, Montenegro e Croácia. Então a Itália disse, não, eu vou ganhar alguma coisa aqui. A Itália saiu, como eu já expliquei, da Tríplice Aliança, mas isso daí não chegou às vias de fato, certo? Não aconteceu como a Itália desejava. Neste mapa, nós vamos encontrar aqui um pouquinho dos impérios, relembrando a Primeira Guerra Mundial. Os aliados da Primeira Guerra Mundial em verde, os impérios centrais em vermelho e os estados neutros em amarelo. Tudo bem? Estão aí de novo esse mapa aí para que vocês possam relembrar um pouco mais aí da Primeira Guerra Mundial, porque tudo está interligado. Nos dias atuais, a Itália, ela ainda possui na sua região do norte um desenvolvimento maior do que na região do sul. Então nós vimos que a Itália ela estava com a crise com o rei e o papa. Não tinha o seu processo de unificação fechado ainda. Ela não era uma Itália unificada. E ela também possuía anseios da Primeira Guerra Mundial que ela não viu serem atendidos. O que gera um impacto econômico, o que gera um impacto no povo italiano. Eles saíram de um lado, entraram no outro e não tiveram nenhum reconhecimento por isso. De quebra, a Itália possuía um desenvolvimento maior no norte do que no sul. Tudo isso eu estou caracterizando para vocês como é que estava a Itália. E a Itália possuía uma melhor industrialização, enquanto no sul era predominantemente agrícola, o que dificultava a integração econômica e o estabelecimento de uma cadeia produtiva. Professor, o que é uma cadeia produtiva? Vamos então fazer o seguinte: imagine o material que você quer comprar na loja. O percurso que ele caminhou para sair da sua origem até a loja, esse percurso é a cadeia produtiva dele. Então, ele passou por todo um caminho. Ele foi o refrigerante de uva. Ele pegou e ele tem suco de uva, então ele passou pelo campo, ele passou pela indústria, ele foi produzido em São Paulo, foi levado de rodovia, de barco, ferrovia ou avião para a cidade. Na cidade, chegou em algum lugar, desse algum lugar, pegou e foi levado para os outros pontos onde ele será vendido. Isso daí é a cadeia produtiva. E tudo que engloba essa cadeia produtiva. Os empregados que trabalham, e tudo. Os empregados que trabalham nos navios que transportaram o refrigerante, os agricultores que produziram as uvas, o pessoal da indústria que está trabalhando dentro da fábrica. Isso tudo aí é a cadeia produtiva desse negócio até chegar em você. E na Itália, como tinha duas divisões, a Itália daqui era mais desenvolvida e a daqui era predominantemente agrícola, poxa, como é que eu vou fazer com que essa cadeia ela seja eficiente? Isso deu problema. E o que aconteceu? O campo ficou subdesenvolvido e a cidade mais industrializada tinha melhor desenvolvimento. Mas o campo tinha que ser industrializado, professor. Tinha que ser industrializado, mas não era.
Qual é a industrialização do campo? Maquinário, caminhão, poxa, tecnologias agrícolas que facilitassem o trabalho agrícola. E o campo não tinha isso aí plenamente desenvolvido. Como consequência, o que acontece quando você tem um local subdesenvolvido e um local desenvolvido? Vocês estudaram isso na geografia. Acontece um êxodo, é ou não é? Acontece um êxodo. E o que acontece normalmente é o êxodo rural. O produtor rural sai em busca de melhores condições aonde? Na cidade. Vocês já estudaram isso na geografia. Não foi diferente do que aconteceu na Itália. Aconteceu um fenômeno típico que foi a migração. As pessoas saíram da zona rural em busca de empregos nos centros comerciais. Por sua vez, o que acontece nos centros comerciais? Incha, fica cheio de gente, não tem trabalho para esse pessoal, gerando o quê? Desemprego. E no campo, esvaziamento da produção do campo. Vocês estão percebendo? As desigualdades, elas têm que ser solucionadas. Isso é uma desigualdade num país. Então, a Itália ela tinha esse cenário que já conseguem trazer para mim. Vocês já sabem que a Itália ela não possuía um processo de unificação completo. Tinha uma rixa entre... Rixa não. Tinham divergências entre o governo do rei e o posicionamento da igreja. Nós tínhamos também uma industrialização precária. Nós tínhamos também as questões da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que não haviam sido resolvidas. Lembrando que você tem que me explicar sempre isso daí. Eu cito aqui, porque já apresentei na transparência, mas é sempre bom que você, aluno, consiga ver essa historinha que eu estou contando para que você possa contá-la também. Identificamos aspectos sociais, identificamos aspectos econômicos. E aí nós estamos enxergando que houve esse êxodo. E quando aconteceu o êxodo, o que acontece? O esvaziamento do campo, inchamento da cidade. O que o pessoal faz na cidade? Se não tem trabalho para eles? Fazem o quê? Vocês já viram hoje, na nossa cidade, a quantidade de pedinte que tem? Esse pessoal vai pedir, vai passar fome. E o campo? O campo vai ter a sua mão de obra esvaziada. Tendo a sua mão de obra esvaziada, vai impactar o quê? A produção. Impactando a produção, vai aumentar ou vai diminuir? Nesse caso, vai diminuir. Diminuindo, o que vai acontecer? Escassez. Estão compreendendo o fluxo? Isso é muito importante você compreender. Para a prova, para a vida. Para que você compreenda como é importante esse equilíbrio na cadeia produtiva e na economia. Diante desse cenário de fragilidade política e econômica, os partidos socialista, comunista e anarquistas tornaram-se as opções para o imaginário da população. E semelhantemente ao que aconteceu na Alemanha, vozes populistas, vocês se lembram que populista é aquele que está pensando na próxima eleição. Estadista é aquele que está pensando na próxima geração. Vozes populistas despontavam, apelando para o emocional da população. Nesse contexto é que surge o partido fascista. Entenda isso daí. Então, você já pode fazer justamente intelectualmente honesto, uma análise intelectualmente honesta, onde você pode comparar o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na Alemanha e o que aconteceu na Itália, onde houve em todos os três tivemos o populismo entrando, ocupando um lugar no sentimento da população. O discurso populista vindo para se aproveitar de uma situação de instabilidade econômica e política. Tudo bem? Esse discurso populista, na Itália, foi
foi verbalizado por partidos socialistas, comunistas e anarquistas. Mas ele pode ser verbalizado por qualquer pessoa. O ponto é que você tem que saber, para a sua vida, que discursos populistas pensam curto, discursos estadistas pensam longo, pensam gerações, pensam países, diferente de discursos populistas. Um dos líderes do Partido Fascista Italiano foi esse cidadão aí, Benito Mussolini. Vocês se lembram das nossas primeiras aulas, não é? Vamos ver aqui. Rapidinho. Aqui ele aqui. Benito Mussolini. Adolf Hitler, Benito Mussolini. Tudo bem? Vamos voltar para o nosso slide. Benito Mussolini, ele começou sua carreira política num núcleo socialista italiano. O vínculo de Mussolini com o socialismo foi abalado em 1914, quando publicou em jornal socialista um artigo defendendo a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Isso daí quebrou a ligação de Mussolini com o socialismo. E aí, Mussolini, essa cisão culminou com a saída dele do partido. O que aconteceu porque os socialistas italianos eram radicalmente contra a entrada da Itália na guerra e a permanência da Itália na guerra. Aqui nós temos aqui uma ideia do caminho político de Mussolini. Do perfil de Mussolini. Esses foram os partidos que ele se filiou: Partido Socialista Italiano, Partido Revolucionário Fascista, Partido Nacional Fascista, Partido Republicano Fascista, certo? Profissão dele, político, militar e jornalista. Muito bem. Aí você tem a imagem do fascismo do seu símbolo. Mussolini foi um dos fundadores do Partido de Face de Combatimento. Então, o fácio italiano significava um feixe de varas, que era um símbolo que consistia em uma machadinha com um feixe. Em Roma, na antiguidade, era uma espécie de símbolo que evocava a justiça romana e a grandeza do Império Romano. Então, você consegue encontrar esse símbolo e o seu significado. Vocês já viram que eu gosto muito de falar sobre significado. As coisas possuem significado. Você só consegue entender alguma coisa se você entende o seu significado. Tudo bem? Então vamos lá. E nós temos também aqui as características do fascismo italiano. Muito interessante, pessoal. É muito importante você saber isso daqui. Você tem aqui unipartidarismo, culto ao líder, hipertrofia do Estado, censura à livre manifestação de pensamento, controle total do Estado sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura, nada fora do Estado. Isso é muito perigoso. Combate ao liberalismo econômico, vitimização de determinados grupos da sociedade, anticomunismo, uso intenso de propaganda e mobilização de massas. São características do partido italiano. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada nesse slide aí, ele é muito importante. Por que, professor, que ele é muito importante? Ele é importante para que você possa compreender, as coisas. Essas características aqui também são características do nazismo. E o nazismo tem outras também que o difere do fascismo, tá certo? Então vamos lá. Unipartidarismo, acredito que todo mundo já sabe definir o que é unipartidarismo. É a existência de um só partido. Importante você saber isso. Culto ao chefe e líder. Rússia, Lenin, Stalin. Alemanha, Hitler. Itália, Benito Mussolini, o Duce. Hipertrofia do Estado. Já expliquei para vocês, vou explicar de novo. É aquela questão de você ter um Estado grande, com capacidade policialesca de fiscalizar a população.
Vocês se lembram que existia a polícia Gestapo alemã? Vocês se lembram que havia também, lá quando começou o fascismo, os espartaquistas, que eram um braço armado do partido, daquele partido. Então, essa hipertrofia do Estado, essa característica de um Estado policial é uma característica do fascismo. O que é, você tem que estar atento a isso daí, porque você encontrava em algumas sociedades as pessoas utilizando esse termo Estado policialesco, quando na realidade o que acontecia era uma aversão ao uso da polícia. Estou falando dos dias atuais, vou contextualizar melhor. Isso daqui que você está vendo é o fascismo italiano. Mas você tem que ter cuidado hoje em dia, por quê? Porque hoje em dia as pessoas ouvem o galo cantar, mas não sabem aonde. Aí a polícia vai entrar no morro, quer entrar no morro para cumprir com o seu papel de polícia, para impedir o tráfico de drogas, para impedir o roubo, o vandalismo e outras coisas, e não conseguem. Por quê? Porque estão marginalizando também a ação do policial. Uma coisa é você ter atenção e cuidado para a polícia como instrumento de repressão do Estado. Vejam Venezuela, vejam que isso aqui é uma atualidade, vejam ditaduras e veja também a questão da marginalização. Tenham cuidado com isso daí. A marginalização a demonização, não é marginalização, a demonização da ação da polícia. Tem gente que, poxa, é avesso ao policial. Por quê? Então, isso aí cabe uma pergunta. Continuando sobre as características do fascismo italiano. Censura à livre manifestação de pensamento, controle total do Estado sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura, combate ao liberalismo econômico. Nós já estudamos o que é liberalismo econômico, estudaremos também novamente o que é liberalismo econômico, falando a respeito da crise do liberalismo econômico. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores e podemos estudar novamente. Vamos novamente. Vitimização de determinados grupos da sociedade. No caso aqui, eles usaram os judeus, ciganos, como bode expiatório, que foi colocado atrás ali. Anticomunismo, isso é uma característica, sim, do fascismo italiano. É uma característica do fascismo italiano. Uso intenso da propaganda, muito comum, tanto na Rússia, quanto na Itália, quanto na Alemanha, muito comum. Aquela ideia de o pai da Rússia, o grande salvador da Rússia. Poxa, outros exemplos. Poxa, não é interjeição, né? Então, enfim, outros exemplos que nós encontramos por aí na história de endeusamento de alguém. Então, tome cuidado com esse endeusamento também, certo? Uma coisa é um apelido. Vocês vão ver que Jânio Quadros... Agora me faltou aqui. Acho que foi o Jânio Quadros que ele tinha o apelido de Varre, Varre, Vassourinha. Eu estou em dúvida agora, peço até desculpas, vou até verificar. Uma coisa é você ter um apelido, outra coisa é você ter um culto àquela personalidade, um culto àquele líder. O uso intenso da propaganda, ele é um instrumento para o culto ao líder. E a mobilização das massas, tudo bem? Ótimo. Agora, Mussolini esteve à frente do Partido Fascista porque ele aproveitou-se do quadro de instabilidade social, política e econômica que caracterizava o reino italiano. Era importante para ele enfrentar a situação em que o país se encontrava. E ele aproveitou-se também da dissolução do parlamento e marchou sobre Roma no dia 22 de outubro de 1922. A sua entrada triunfal na capital italiana ocorria sem nenhuma oposição.
visto que aconteceu com o apoio do exército e do governo. Isso levou Mussolini à condição de primeiro-ministro. Essa entrada de Mussolini na Itália foi muito vitoriosa. Em Roma foi muito vitoriosa. Diferente de Hitler na Alemanha, no golpe da República, no golpe contra a República de Weimar. Hitler tentou esse golpe contra a República de Weimar, foi preso, e depois que ele deu um outro golpe, dessa vez já como primeiro-ministro. Vocês se lembram também que eu comentei sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui? Declinano, la vittoria è per noi, per i primi! Today, it is easy to laugh at Benito Mussolini, the fascist dictator of Italy. All that posturing seems faintly ridiculous now, but it didn't seem that way in 1922. Back then, Italy had seemed to be on the edge of anarchy. The country was riven by strikes and land seizures. The democratic government, just as in Germany, seemed powerless in the face of such unrest. So Benito Mussolini, a war veteran and a journalist, decided to take a stand. He organized a right-wing nationalist party, the Fascists. With the country paralyzed by a general strike in August 1922, Mussolini ordered his followers to march on Rome. Fearing a civil war, Italy's king, Victor Emmanuel, asked him to form a government. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali, Mussolini swiftly stamped out any political opposition and assumed dictatorial powers. deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. By 1928, his position seemed secure. Parliament was appointed rather than elected, and all power was firmly in the hands of the fascist Grand Council. Like Hitler, Mussolini's first acts made him immensely popular. Massive programs of public works provided employment and transformed Italy's infrastructure. Corruption was rooted out and the mafia more or less eliminated. Italy's armed forces were built up, include an advanced modern air force. In the Mediterranean, Mussolini launched a powerful navy, bigger than the combined might of the British and French Mediterranean fleets. When the Great Depression came, Italy seemed to weather it better than most. Mussolini became a source of worldwide inspiration. Political leaders, not least Adolf Hitler in Germany, saw Muito bem. and purposeful, in contrast to the weakness of the democracies in Britain and France. But Mussolini wanted more than adulation. He wanted to recreate the Roman Empire, and he already had a target in mind for his first imperial land grab. His target was Abyssinia, today's Ethiopia. Italy already had colonies on its borders in Eritrea and Italian Somaliland. In December 1934, Italian forces provoked a clash with Abyssinian troops at an oasis in the Ogaden region, well inside Abyssinian territory.
Mussolini then sent reinforcements to Eritrea and Italian Somaliland, demanding that Abyssinia pay reparations. The Emperor of Abyssinia, Haile Selassie, appealed in person to the League of Nations. He called on it to live up to its ideals. Here was a small nation under threat from another member of the League. This was the supreme test. But the League did nothing. Britain's Foreign Minister, Anthony Eden, at least tried to broker a peace deal, but Mussolini would have none of it. In early October 1935, the Italian army invaded from Eritrea and Italian Somaliland. The primitive Abyssinian forces stood little chance against a modern army equipped with artillery and tanks. The Italian Air Force had total command of the air and harried the Abyssinians, on occasions dropping gas bombs, even though gas had been outlawed at Versailles as a crime against humanity. After 6 months, Abyssinia was completely overrun. The Emperor Haile Selassie fled into exile in Britain. From its headquarters in Switzerland, the League of Nations wrung its hands. It did impose economic sanctions, but they had little effect. Mussolini's aggression had revealed two things. The League of Nations, that great hope for peace, was impotent. And both Europe's supposed major powers, the democracies Britain and France, no longer had the stomach for a fight. Como vocês puderam ver, esse vídeo aí, ele dá uma observação, uma capacidade melhor para que vocês pudessem observar o que foi a marcha sobre Roma e como o fascismo italiano estava fervendo como uma panela de pressão, tá certo? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Como vocês já viram, Mussolini deu início a uma política de destruição das oposições. Isso daqui está no livro dos senhores, vocês podem dar uma olhadinha. E constam aqui algumas estratégias de Mussolini. Se vocês forem dar uma olhada aqui, vocês vão encontrar o quê? Todos os partidos foram proibidos, com exceção do Partido Fascista. No mesmo ano, o direito à greve foi abolido. Os sindicatos livres foram fechados. E a partir daquele momento, somente aqueles reconhecidos pelo Estado poderiam negociar com o Estado. Então, isso daí, até que ponto é uma atitude democrática? Vocês se lembrem também que há necessidade de avaliar também a questão dos sovietes, Soviete de Petrogrado, Soviete de Moscou, Revolução Russa, expansão da Revolução. Então, ele fechou alguns sindicatos e manteve outros abertos. Também isso aconteceu na Rússia. Também isso aconteceu, depois vocês vão ver que isso aconteceu também no Brasil com Getúlio Vargas. Esse sistema de corporativismo estava caracterizado no governo italiano, tá certo? Leiam um pouquinho sobre isso. E também, apesar dele ter fechado os sindicatos, não significa que ele era contra os direitos trabalhistas, tanto que ele pegou e que ele criou a Carta de Lavoro, que é a Carta do Trabalho. Essa Carta do Trabalho é como se fosse uma consolidação das leis trabalhistas para reger as relações de trabalho.
que as relações de trabalho elas tinham deturpações. A gente tem que se preocupar, sim, com a questão desse relacionamento de trabalho, tá certo? Então, você enxerga um Mussolini expansionista, imperialista, um fascismo com traços de regimes ditatoriais e com traços de regimes que se preocupam com os trabalhadores. Vocês viram ali no vídeo que ele falava ideale de potência e justiça, ou seja, o crescimento, a justiça, a revitalização, o ressurgimento do Império Romano. Isso daí são ideais, certo? Muito bem, muito bem. Após assumir o cargo de primeiro-ministro, amplamente apoiado pela população, Mussolini cria, como nós já vimos aí, ele anexa a Albânia, invade a Etiópia e ele assina o Tratado de Latrão. Nós já vimos isso no filme, e agora o Tratado de Latrão é um tratado para resolver o problema com a igreja. Vocês viram que ele pegou e que ele foi atacando aquilo que a Itália tinha problema. Eu caracterizei para vocês a situação da Itália e ele foi atacando aquilo dali. É impressionante isso. Ele atacou a questão da economia, que eu falei para vocês sobre a cadeia produtiva. E ele atacou a questão da guerra, que a Itália saiu com um sentimento de perda na guerra. E agora ele está atacando o problema que o rei não conseguiu resolver, o problema com a igreja. Então, tinha os problemas e Mussolini foi resolver esses problemas. Isso daí é uma habilidade política. Nós já conversamos nas outras aulas que existem habilidades políticas. Essa resolução do tratado é uma habilidade política, só que cada um usa para o bem ou para o mal. Ninguém chega no topo sendo uma pessoa despreparada, tá certo? Mas o que a pessoa faz no topo é o que vai caracterizá-la. Esse Tratado de Latrão, o que aconteceu com ele? Formalizou a soberania, a neutralidade, a inviolabilidade do Estado do Vaticano, sob a autoridade do Papa. Tratado de Latrão, 1929. Reconheceu o catolicismo como religião oficial na Itália e compensou financeiramente a Igreja Católica por suas perdas territoriais e de propriedade. Tá ok, meus jovens alunos? Muito importante vocês conseguirem fazer essa ligação dos problemas que aconteciam na Itália e das soluções oferecidas por Mussolini. Aqui é uma foto da delegação da Itália antes da Santa Sé. Santa Sé é o pessoal do Vaticano e a delegação da Itália antes da assinatura do tratado. Foto histórica. Apogeu do fascismo, para a gente poder completar sobre o fascismo. Apogeu do fascismo. Muito bem. Mussolini governou de mãos livres. Isso aqui está no livro, hein? Já falei com os senhores. Capítulos 3 e 4 do livro. Mussolini, está no PIPA esses dois capítulos aí. Mussolini governou de mãos livres, atropelando um rei fraco e contando com forte apoio da população. Em 1929, submeteu seu governo a um plebiscito. 98 dos votos foram favoráveis ao fascismo. Impressionante isso, né? Impressionante isso. O regime ganhou força e fama internacional no Ocidente, não só porque barrou o comunismo, mas também porque a Itália foi um dos países europeus que menos sofreu os efeitos da crise econômica de 1929. As democracias europeias, como Inglaterra e França, ficaram admiradas com a estabilidade italiana em meio à Grande Depressão. Entre as políticas adotadas pelo Estado fascista, vale destacar a criação do Instituto
para a reconstrução industrial, que deu impulso à siderurgia, construção naval, reduzindo o desemprego. A elevação dos impostos sobre os bens importados, protecionismo, para proteger o seu produto, estimulando a indústria nacional e o mercado interno. Estímulo às pequenas propriedades rurais e aos sistemas de parceria para evitar o êxodo rural, que foi um problema também que atacou a Itália fortemente, como também nós vimos no vídeo. Incentiva a produção de alimentos, em especial, a Batalha do Trigo, campanha que tornou a Itália autossuficiente na produção de grãos. E a política externa? Uma decisão de grande impacto foi a Concordata de Latrão, ou Tratado de Latrão, como eu já apresentei para os senhores, e nós já vimos nos slides anteriores. Então, o que eu apresentei para os senhores também encontra referência no livro, e com isso os senhores podem dar uma olhadinha, tá certo? Agora eu vou interromper essa gravação. Nós fechamos a Alemanha, iniciamos e tratamos sobre a Itália, vimos aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos econômicos, identificamos aí características do fascismo, identificamos aí um vídeo que nos mostra a marcha sobre Roma, traçamos uma semelhança da marcha sobre Roma com o golpe da cervejaria, o golpe contra a República de Weimar. Estudamos um pouquinho que a Itália, ela foi muito bem na época da Grande Depressão, que ela teve uma política expansionista, atacou aquilo que Mussolini atacou aqueles problemas que estavam afligindo e impedindo o crescimento da Itália, de forma que nós encontramos e situamos a Itália no período entre guerras. A Itália, no período entre guerras, viu o apogeu do fascismo. O fascismo, ele foi um governo, foi um sistema, uma ideologia com as características unipartidarista, culto ao líder, ou seja, ela guardava semelhança com regimes ditatoriais, com regimes autoritários. Ela deu ao povo italiano um crescimento econômico e um crescimento industrial. Difere-se do nazismo, porque você não via o fascismo perseguindo os judeus. Não no seu país. Diferente do nazismo de Hitler. E com isso, nós conversamos sobre a Itália no período entre guerras. Vou encerrar a gravação e dar prosseguimento à próxima gravação com os Estados Unidos no período entre guerras, tá certo? Vejam esse vídeo, leiam o livro, estudem isso daqui que eu estou falando com vocês, escrevam, escutem esses áudios, escrevam aquilo que tiverem que escrever, porque escrever ajuda na memória, tudo bem? Então, muito obrigado e vamos em frente.